Segunda Coríntios, capítulo 13. É esta a terceira vez que vou ter convosco. Por boca de 2 ou 3 testemunhas será confirmada toda a palavra. Já anteriormente o disse, e segunda vez o digo como quando estava presente, mas agora, estando ausente, o escrevo aos que antes pecaram e a todos os mais, que se outra vez for, não lhes perdoarei. Visto que buscais uma prova de Cristo que fala em mim, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso entre vós. Porque, ainda que foi crucificado por fraqueza, vive, contudo, pelo poder de Deus. Porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele pelo poder de Deus em vós. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmos, que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. Mas espero que entendereis que nós não somos reprovados. Ora, eu rogo a Deus que não façais mal algum, não para que sejamos achados aprovados, mas para que vós façais o bem, embora nós sejamos como reprovados. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Porque nos regozijamos de estar fracos, quando vós estáis fortes. E o que desejamos é a vossa perfeição. Portanto, escrevo estas coisas estando ausente, para que, estando presente, não use de rigor, segundo o poder que o Senhor me deu para edificação e não para destruição. Quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer, vivei em paz. E o Deus de amor e de paz será convosco. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todos os santos vos saúdam. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Segunda Coríntios, capítulo 13. Paulo ia a Corinto pela terceira vez e anuncia que toda a questão seria confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Desta vez não perdoaria, versos 1 a 2. Ele diz: é esta a terceira vez que vou ter convosco. E acrescenta: como fiz quando estive presente pela segunda vez, mas agora, estando ausente. Porque ele tinha estado em Corinto uma vez, e devia ter passado por lá quando ia a Macedônia, sem, no entanto, o ter feito, por causa do estado espiritual dos coríntios. Mas desta terceira vez agora, ele ia e prevenia com antecedência de que, quando fosse, não perdoaria. Em seguida, o apóstolo termina com o tema do seu ministério, apresentando um pensamento que deveria confundir inteiramente aqueles que punham em questão o seu ministério. Se Cristo não tinha falado por seu intermédio,
Cristo não habitava neles. Se Cristo habitava neles, Cristo tivera de falar por seu intermédio, porque ele tinha sido um instrumento usado por Cristo para a conversão deles. Visto que buscais uma prova de que Cristo fala por meu intermédio, examinai-vos. Versos 3 a 5. Os coríntios de modo nenhum pensavam que estivessem reprovados perante o Senhor. Este raciocínio, ou antes, essa sugestão devia perturbá-los e devolver à sua própria confusão a sua tola e estúpida oposição e o seu inconveniente desprezo pelo apóstolo. Que loucura a deles deixarem-se seduzir por um pensamento que, sem dúvida, os elevava aos seus próprios olhos, mas que, pondo em questão o apostolado de Paulo, derrubava necessariamente ao mesmo tempo o seu próprio cristianismo. As palavras, o qual não é fraco, do verso 3 até o fim do verso 4, são um parênteses que se reporta ao caráter do ministério de Paulo, conforme os princípios apresentados no capítulo precedente, quer dizer a fraqueza e o que tendia ao desprezo do lado do homem, o poder da parte de Deus. Tal como Cristo tinha sido crucificado em fraqueza e tinha sido ressuscitado pelo poder divino. Se o apóstolo era fraco, era-o em Cristo. E vivia em Cristo pelo poder de Deus para com os coríntios. Ainda que o mesmo sucedesse com eles, Paulo tinha confiança de que eles sabiam que ele não era reprovado, e pedia somente a Deus que estes não praticassem o mal, não para que ele não fosse reprovado, isto é, indigno no seu ministério, porque se trata aqui de ministério, mas para que eles fizessem o bem, mesmo que ele fosse como reprovado. Porque ele não podia nada contra a verdade, mas somente pela verdade. Não era instrutor dos coríntios no seu próprio interesse, e sentia-se feliz na sua fraqueza, para que eles fossem fortes, porque o que ele desejava era a perfeição deles. Verso 9. Mas, como tinha dito já, escrevia, estando ausente, para que, quando estivesse presente, não se visse obrigado a usar de severidade, de harmonia com a autoridade que o Senhor lhe tinha dado para edificação e não para destruição. Ele tinha escrito que o seu coração cheio do Espírito Santo e por ele dirigido o obrigava a dizer. Tinha esvaziado seu coração e agora, fatigado, por assim dizer, do esforço feito, termina a epístola por algumas breves palavras: regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer, vivei em paz. Verso 11. Que assim fosse era o que ele desejava para eles, e também que o Deus de amor e de paz fosse com eles. Fica nesse desejo, exortando-os a saudarem-se uns aos outros com afeto, do mesmo modo que todos os santos, e ele também, os saudavam. E ora para que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo fossem com eles todos. Já estão disponíveis para leitura os comentários do Novo Testamento e do Antigo Testamento de João Nelson Darby. Estão nos formatos de livro, e-book, também aplicativo para o celular Android. Visite o nosso site www.palavrasdoevangelho.com.